nosso Deus, aleluia. E quem é de Deus, aleluia, o maligno não lhe toca. Aleluia, a Bíblia diz em 1 João capítulo 5, 19, que o mundo jaz no maligno, né? Aleluia, a Bíblia também vai falar ali em Lucas 15, versículo 8, 9 e 10, a parábola da dracma perdida, aleluia. E diz a Bíblia no primeiro versículo, do 1 ao 7, aleluia, que a ovelha voltou, né, para o aprisco, né? O pastor foi buscar ela ali, aleluia. E ela completou as 100 ovelhas naquele lugar, né? Aleluia. E diz a Bíblia, aleluia, em Lucas 15, 8, 9 e 10, a parábola da dracma perdida, onde havia aquela mulher que tinha 10 moedas ali, a dracma, assim, é as moedas, aleluia. E a Bíblia diz, aleluia, que aquela mulher perdeu uma moeda, aleluia, uma das dracmas, aleluia. E é bem verdade, aleluia, e na nossa visão, aleluia, carnal e o espiritual também, aleluia, aquela mulher podia rejeitar aquela moeda, porque ela tinha 9, né? Aleluia, mas o número 10, aleluia, é o número de plenitude, aleluia, simboliza também o número de perfeição também, aleluia, e tudo fica pleno, aleluia, quando está completo, né, aleluia, e diz a Bíblia que aquela mulher varreu a casa ali, acendeu aquela lamparina, aleluia, e achou, né, a dracma perdida, né, aleluia. A Bíblia também vai dizer no versículo 11, Lucas 15, 11 ao 32, aleluia, a parábola do filho pródigo. A Bíblia diz, aleluia, que aquele filho pródigo ali, aleluia, pediu, né, os bens ali do seu pai, ali, ele vivo, pela lei de Moisés, aleluia, ele não tinha, aleluia, direito de pedir ainda, aleluia, porque o pai dele não havia morrido, né? Aleluia, mas ele pediu antes, aleluia, simbolizando, aleluia, que o pai dele estava morto para ele. E diz a Bíblia que ele saiu daquela casa, saiu daquela fazenda ali do pai dele, pegou a sua herança, aleluia, e foi para o mundo. A Bíblia diz que ele gastou com meretriz, né, com prostituta, com prostituição, aleluia. Talvez, aleluia, se fosse hoje, ele tinha gastado com droga, com alcoolismo, né, com prostituição. Aleluia, diz a Bíblia, aleluia, para onde ele foi, aleluia, deu um vento ali, ao contrário, ali naquele lugar, e ele perdeu tudo, né, ali. E diz a Bíblia que ele foi parar ali, naquela lavagem de porco ali, né, aleluia, e ele viu um homem ali, aleluia, que estava dando comida aos porcos, e diz que ele desejou comer os porcos, aleluia, mas eu quero dizer para você que está me ouvindo pelo YouTube, me vendo, aleluia, que para filho, aleluia, Jesus não tem, aleluia, bolotas não, aleluia, Jesus tem pão, aleluia, a Bíblia diz, aleluia, que aquele jovem desejava, aleluia, comer bolotas, é bem verdade, mas, aleluia, tem muita gente hoje que troca Jesus, aleluia, pelas bolotas do diabo, né? Aleluia, mas eu quero dizer para você que está afastado, aleluia, volte para a presença do Rei, volte para a presença do Pai, aleluia, é Ele quem cura, é Ele quem liberta, é Ele quem salva, aleluia, é Ele quem batiza com o Espírito Santo, aleluia, e nessa campanha, aleluia, eu creio, aleluia, que vai vir, aleluia, filhos pródigos, né? Até este lugar, em nome de Jesus, né? Salvação haverá, aleluia, libertação, cura, aleluia. E diz a Bíblia que aquele jovem ele estava ali querendo comer a voz do porco. E diz a Bíblia que ele caiu em si, aleluia. Se lembrou, né, aleluia, que os servos do pai dele ali, aleluia, tinha pão para comer, aleluia. E a Bíblia diz, aleluia, que aquele jovem ali sentiu saudade do pão do pai, né? Aleluia, é bem verdade, aleluia, que às vezes tem pessoas que se afastam, né? Aleluia, mas ainda, aleluia, eu creio que tem um pouquinho de temor ainda, né, a Deus, né? E se lembra, né, da casa do pai, né? Quando a gente fala que tem pessoas afastadas, aleluia, é só um momento, aleluia, que está passando ali, né? Só uma volta que está dando no Egito, né? Mas eu creio que ele vai voltar de novo, em nome de Jesus. Aleluia. E diz a Bíblia que aquele jovem, aleluia, voltou. Aleluia. E o pai dele, aleluia, estava esperando ali, ele naquela alpendre, na casa dele, aleluia. E ele viu o filho dele, né, voltando, aleluia. E a Bíblia diz, aleluia, que o pai dele correu, né? Abraçou ele, beijou ele. Aleluia. Chamou o servo dele ali, aleluia, o mordomo dele ali. E pediu para trazer sandália, né? Para colocar nos seus pés. Pediu para trazer as vestes ali, veste nova, aleluia, né, para colocar nele ali, né? E também anel no dedo dele, aleluia. O anel, aleluia, simboliza pacto, aliança, né? A vestimenta simboliza veste de santidade, né? Porque a vergonha do pecado, ele deixou aquele jovem nu, né? Espiritualmente, aleluia. Aquele jovem estava nu, irmão, aleluia. Espiritualmente, que a Bíblia diz, aleluia, que quem abandona Cristo, né? Quem está no pecado, aleluia, é miserável, pobre, cego e nu, né? A Bíblia diz, né? Apocalipse 3. Aleluia. E aquele pai ali que simboliza, né? Deus, aleluia.
devolveu ali, né, aquele jovem, aliança, né, no dedo dele, pacto, vestimenta de santidade, aleluia, calçado nos seus pés, né, que simboliza o calçado do evangelho, da preparação da boa nova da paz, né, aleluia, e diz a que aquele irmão dele, aleluia, disse o ciúme, né, com inveja do irmão.